Olá pessoal, tudo bom com vocês? Para você que é novo no canal, vem pra cá e sejam muito bem-vindos. Hoje, meus amores, eu venho trazendo para vocês um modelinho de máscara, tá? Como já foi liberado, né, pela saúde, que nós devemos, e se pudermos, fazer as nossas próprias máscaras, para a gente estar utilizando ao sair de casa. Quero lembrar para vocês que essas máscaras que a gente vai fazer, você só pode ficar com ela no máximo 2 horas, tá? Se você precisar sair, somente se for realmente necessário, pessoal. E não deixarmos de estar utilizando os outros meios de proteção, que, como já falaram pra gente aí, que é a água e sabão, para estarmos lavando sempre as mãos. E ao sair de casa, termos em mãos o álcool em gel. Tá, pessoal? Eu vou passar aqui para vocês. A gente vai estar utilizando aqui o tecido de tricoline, mas você pode estar utilizando outro tecido. Lembrando que é importante utilizar sempre 2 camadas de tecido, tá, meus amores? Então, para a aula de hoje, a gente vai estar usando aí o tecido. A medida eu vou passar para vocês aqui, tá? Será 21 por 19 centímetros de comprimento. Então, vocês vão usar 2 bases, tá? Vocês vão cortar uma e a outra. Nós vamos estar utilizando também viés, tá? De 1 centímetro de comprimento. Ele aberto, olha, ele vai ter 3 centímetros aqui. Aí, você sempre tem aqui meio centímetro e meio centímetro. Você vai dobrar ele ao meio e passar bem esse viés, ok? Se você não tiver viés, você pode estar fazendo também com o próprio tecido. Você vai cortar aqui 3 centímetros de tecido por 77 centímetros de comprimento, 2 vezes, tá? E dobrar aqui meio centímetro de um lado, meio centímetro do outro, passar e depois dobrá-lo ao meio, e ele vai ficar exatamente assim, ó. Agulha e linha, porque nós vamos fazer costurando à mão. Se você tiver a máquina, você pode fazer na máquina também, ok? As máscaras que nós vamos costurar aqui, elas vão ficar exatamente assim, ó, tá? Quando você puxar, né, você vai amarrar tanto na cabeça quanto no pescoço. Esse é o modelinho dessa máscara, tá, pessoal? Então, vamos se ajeitando que eu já venho pra gente começar unindo aí as partes para vocês verem como vai ficar. Lembrando que a lista de material sempre estará na descrição do vídeo, tá bom, meus amores? Vamos lá então, meus amores. Bom, eu tenho aqui a primeira base, tá? De 21 centímetros por 19, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, vamos marcar, olha, 5 centímetros aqui, da parte de baixo pra cima, 5 centímetros. E vamos fazer um risquinho. Aqui também, olha, na parte de cima, vamos medir 5 centímetros e fazer um risquinho, uma marcaçãozinha, tá? Deste lado aqui também. 5 centímetros e fazemos um risquinho. Na parte de baixo dos meus 2 tecidos, ok? Após fazermos isso, nós vamos dobrar o nosso tecido. O que eu fizer neste, eu vou fazer também no outro, tá? Também vou marcar os 5 centímetros de cada lado. Dobrei, vou ao ferro e vou passar. Marquei o meio, então aqui eu tenho o meu meio. Eu vou pegar aqui onde eu marquei os 5 centímetros e vou encontrar com o meu meio. Também vou passar. Pego a parte de cima e venho e encontro também no meu meio.
Então, eu vou passar. E vai ficar assim. No lado avesso, ele tem que ficar desta forma aqui, olha, tá? Vou fazer também na outra base. Marco, acho o meu meio e depois eu uno. Achei o meu meio. Vou até a minha marcação e vou dobrar encontrando com o meio. Então, eu fiz as duas bases. Para ficar mais seguro, como nós vamos costurar à mão, nós vamos dar um pontinho aqui, olha. Um pontinho aqui. E um pontinho também na parte de baixo aqui, olha. Apenas para segurar, para que nós possamos ter ele preso na hora de costurarmos. Após darmos um pontinho aqui e o outro pontinho aqui, olha, também na parte de baixo, vou reservar e vou fazer a mesma coisa na próxima camada aqui. Vou fazer nos meus e volto. Agora, nós vamos fazer aqui um acabamento na lateral aqui da nossa máscara. Então, você vai dobrar meio centímetro, tá? Vai passar, sempre passando para ficar certinho aí o seu trabalho. E depois de dobrar meio centímetro e passar, nós vamos vir costurando aqui, olha, fazendo os pontinhos bem pequenininho com nossa agulha de costura, de um lado para outro. É importante você fazer bem devagar para fazer uns pontos bem pequenininho, tá? Olha. Eu não passei o meu, mas vocês vão passar o de vocês, que vai marcar, vincar bem aqui onde vocês têm que costurar, ok? Aí, vocês vão subir a costura e vão voltar para reforçar até aqui, tá ok? Vou fazer o meu e já volto. Então, meus amores, após fazer o acabamento na lateral, dobrando meio centímetro e costurando, nós vamos unir as duas bases, tá? Olha, fiz o acabamento de um lado, do outro, nesta também, então nós temos duas bases. Nós vamos virar do lado avesso e vamos unir avesso com avesso, ok? Você vai fazer isso também se você tiver a máquina de costura, tá? Da mesma forma que eu fiz com a agulha de costura, você vai fazer na máquina de costurar. Unindo os dois, após vocês costurarem os dois, unindo desta forma, tá? Na máquina de costura, você vai passar aqui bem rente e na mão você vai vir costurando, fazendo tipo um alinhavo aqui, tá? Se você tiver viés suficiente ou até mesmo tecido, você pode estar fazendo e unindo as partes, colocando o viés aqui na lateral para dar um acabamento melhor ao nosso trabalho, tá? Antes mesmo de começar a costurar aí. Isso para quem tiver aí o viés ou quiser dar um acabamento melhor, tá ok? Então, você vai colocar assim, unindo as duas bases, tá? Após você unir, você vai achar o meio do seu viés de 77 centímetros, vai marcar. Achei o meu meio. Aí, você vai dobrar as duas partes e também achar o seu meio. Achando o meio, você vai também marcar. E você vai colocar o meio
do seu tecido com o meio do seu viés. Desta forma aqui, olha, abrindo ele e encaixando o tecido. E você vai costurar o seu viés. Desta forma aqui, tá? Então, após costurar, nós vamos ficar com uma tira para amarrar deste lado e com a tira do outro. A mesma coisa você vai fazer com a parte de baixo, unindo aqui o viés. Eu vou fazer no meu e volto mostrando o resultado final para vocês. Voltando então, meus amores, olha, após costurar, observem que eu costurei o meu viés, a minha máscara ficou assim. Então, quando nós colocarmos, ela vai se abrir e ficar assim. É possível fazer a sua máscara costurando à mão também. Eu coloquei aqui no ursinho para vocês verem. Ó, ela vai cobrir toda a área aqui do nariz e vai descer um pouquinho aqui abaixo do queixo, tá? O interessante dela ser amarrada é que você pode apertar bem, lembrando que não pode ficar espaço aqui sobrando na sua máscara, ou seja, a abertura, ela tem que ficar bem rente ao seu rosto, ok? É importante vocês terem aí 5 máscaras, porque vocês ao usarem ela, ao sair, quando vocês chegarem, vocês vão desamarrar aí a sua máscara, tá? Não colocar a mão na frente dela ao tirar. Evitar ficar colocando a mão toda hora na máscara, que isso não vai te proteger, ok? E quando chegar em casa, você vai deixar ela de molho na água, com sabão, uma colherzinha de água sanitária por 20 minutos, ok? E depois disso, você vai lavar ela, esfregar bem, colocar para secar. Quando secar, você vai passar para poder reutilizar ela novamente. Lembrando que após você manusear a sua máscara lavando ela e colocar no varal, você volta e torna a lavar a sua mão novamente com água e sabão, tá bom, meus amores? É importante que façamos a nossa parte para que isso passe logo e nós possamos voltar à nossa vida normal, tá bom, meus amores? Esse é o nosso vídeo de hoje, um beijo carinhoso para todos vocês, se cuidem, tá? Se possível, fiquem em casa. Se não houver necessidade de você sair, faça esse esforço para que a gente acabe logo com esse problema tão grande pelo qual nós estamos enfrentando hoje, tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus.